Vamos dar continuidade ao nosso estudo Desenvolvimento Humano 2, Formação da Personalidade e da Individualidade, abrangendo os aspectos físico, mental, emocional, comportamental, social e espiritual do desenvolvimento humano. Vamos agora para a terceira infância, chamado de período primário ou de alfabetização. Vai desde os 6 anos para as meninas, ou 6 anos e meio para os meninos, quando ambos adquirem a noção de raciocínio figurativo e a noção de tempo, até por volta dos 12 anos, quando se inicia a puberdade ou maturidade sexual. A terceira infância pode ser dividida basicamente em 2 períodos. O período dos juniores, ou terceira infância propriamente dita, que também é chamado período de alfabetização e autonomia, que vai dos 6 anos e meio até por volta dos 9 anos, e a chamada pré-puberdade, ou quarta infância, que vai dos 9 aos 12 anos. Nesse período, nós observamos que as meninas, em geral, se desenvolvem mais rápido que os meninos. Então, elas muitas vezes são até maiores que os meninos nesse período. As principais características da terceira infância. Temos que lembrar que a criança passa por profundas alterações físicas, cognitivas, emocionais, comportamentais, sociais, morais, espirituais, existenciais e assim por diante. A criança compreende e obedece leis e regras comportamentais e sociais, ao mesmo tempo que desenvolve senso de autonomia e de independência. Quer fazer as coisas por conta própria, não aceita que os outros fiquem fazendo as coisas por ela. Também desenvolve o senso moral para julgar suas ações e começa a desenvolver sua escala de valores. Lembrando que, na realidade, sua escala de valores ela é a interiorização da escala de valores dos seus cuidadores. O que interessa é que os traços gerais da personalidade já estão formados e já dá para observar quais características de personalidade são mais marcantes. Já é possível identificar até possíveis transtornos de personalidade, psicopatologias e comportamentos disfuncionais que poderão ser potencializados a partir do momento que essa criança entrar na puberdade e na vida adulta em seguida. Então, a primeira fase da terceira infância, que é a fase dos juniores, que é a terceira infância propriamente dita, também conhecida como fase de alfabetização e autonomia. Esse período vai desde os 6 anos para as meninas, ou 6 anos e meio para os meninos, até mais ou menos 9 anos. Nesse período, a criança já adquiriu o raciocínio figurativo, portanto, já pode ser alfabetizada. Já tem conceitos plenos de tempo, de distância, de continuidade, de medida, ou seja, é o que nós chamamos de operações concretas. Ela já consegue entender as coisas que uma ação leva a outra e consegue entender realmente o que está acontecendo ao seu redor. Dentro do conceito de tempo, a criança aprende a ver horas e limita suas atividades dentro do tempo. Isso é algo muito importante. Em outro momento nós vamos falar o quanto o conceito de tempo é significativo para a saúde mental das pessoas. E a criança também compreende e obedece leis e regras comportamentais e sociais, ao mesmo tempo que desenvolve o senso de autonomia e de independência. Ela quer ser livre, mas entende também que existem regras e regras que devem ser obedecidas. E se não forem obedecidas, pode ter alguma punição adequada a alguma punição correspondente. Mas lembrar que as crianças, em geral, gostam de desafiar regras para ver se essas possíveis punições realmente acontecerão ou não.
A criança desenvolve também o senso de moral para julgar suas ações e começa a desenvolver sua própria escala de valores. Temos que lembrar que os traços gerais da personalidade já são bem marcantes e já é possível identificar algum tipo de comportamento disfuncional. Lembrar que os pais, nesse período, devem prestar atenção nos seus filhos e se ver que a criança está desenvolvendo alguma depressão, ansiedade, algum tipo de comportamento disfuncional, agora é o momento de procurar o tratamento adequado e não permitir que o mal desenvolva primeiro e tentar tratar depois. É melhor prevenir do que remediar. Depois vem a pré-puberdade, que algumas pessoas chamam de quarta infância. É o período em que as meninas começam a ficar maiores que os meninos e começam a desenvolver mais rápido, sendo facilmente perceptível que elas já estão prestes a entrar na puberdade. Isso nem sempre é muito visível nos meninos, mas nas meninas é algo bastante perceptível. Esse período vai dos 9 aos 12 anos, quando vai iniciar o período da maturidade sexual propriamente dita. Lembrar que nesse período as meninas sempre demonstram serem maiores que os meninos. Por fim, é importante dizer que nesse período, que é a parte final da terceira infância, ou a quarta infância propriamente dito, a criança assimila conceitos abstratos e simbólicos, mas tem dificuldades de interpretar textos e linguagem com significados ocultos. Em outras palavras, a criança já tem um raciocínio formado, mas ainda não tem aquela capacidade de entender as coisas das entrelinhas. Isso será algo que acontecerá em seguida na sua vida. Vamos agora começar o período conhecido como puberdade e adolescência, que é uma fase de transição entre a criança e a vida adulta. Esse período acontece mais ou menos por volta dos 12 anos, que é o início da puberdade ou maturidade sexual, e vai até por volta dos 18 anos, quando a pessoa atinge a maioridade legal. Lembrando mais uma vez que esse período chamado de puberdade e adolescência, é claro que tem todo um desenvolvimento sexual, um amadurecimento da criança, também um desenvolvimento mental, mas esse período ele é mais cultural do que propriamente dito físico ou neurológico. Em muitas culturas não existe essa fase de transição e a criança passa diretamente de criança para adulto após alguma forma de ritual de passagem, algum ritual de transição ou coisa assim. Essa fase chamada de puberdade e adolescência também pode ser dividida em 3 fases distintas. A adolescência 1, também chamada de puberdade e maturidade sexual, é a puberdade propriamente dita, que vai dos 12 aos 14 anos. Depois a adolescência 2, que é o desenvolvimento do raciocínio formal de adulto. Então, na adolescência 1, acontece principalmente o desenvolvimento físico. Na adolescência 2, principalmente o desenvolvimento mental. E depois a adolescência 3, que é a consolidação da autoimagem e o estabelecimento da identidade pessoal, que vai dos 16 até os 18 anos aproximadamente. Lembrar que nesse período ocorre basicamente o chamado desenvolvimento ou maturidade sexual. Então, na menina, nós observamos o aparecimento das mamas, aumento do útero, início da menstruação, no rosto, o aparecimento de acne, aparecimento de pelos axilares, de pelos pubianos também, e o contorno corporal arredondado. Enquanto que no menino também ocorre aparecimento de acne, aparecimento de pelos axilares e pelos pubianos, mas há uma recessão da linha dos cabelos,
um retraimento do cabelo que não ocorre normalmente nas meninas. Ocorre também o aparecimento de pelos faciais, a barba, aumento da laringe, a voz vai se tornando mais grave, mais grossa, desenvolvimento da musculatura, aumento de pênis, próstata e das vesículas seminais. Ou seja, esse período é conhecido mais como período da maturidade sexual. Então, as principais características. Nesse período, o jovenzinho adquire o raciocínio formal, também chamado de hipotético dedutivo, isto é, a habilidade de trabalhar com ideias, hipóteses, teorias, pois a mudança mental é muito grande e é muito significativa. O jovem adquire aquele raciocínio simbólico mais interpretativo, o que não era comum no período em que ele era criança. Muitos problemas emocionais e psicopatologias podem se manifestar nesse período ou vão se tornando mais característicos, mais delineados. Também é a fase, o auge do desenvolvimento sexual e é difícil lidar com os hormônios e com os impulsos naturais que falam cada vez mais altos. E os traços gerais da personalidade estão delineados e ocorre a consolidação da autoimagem e o estabelecimento da identidade pessoal, quando o jovem começa a sair do ambiente de adulto, de criança, e ser aceito no ambiente de adulto propriamente dito. Então vamos ver a adolescência 1 ou puberdade e a maturidade sexual. É a puberdade propriamente dito, como nós dissemos. Esse período vai dos 12 até os 14 anos, aproximadamente. Ocorrem profundas transformações físicas em consequência de alterações hormonais. Lembrar que é um período mais de desenvolvimento físico, não tanto de desenvolvimento mental. O púbere, ou seja, o jovenzinho em plena fase de maturidade sexual, vai descobrir o sexo espontaneamente. A ereção, a ejaculação, a menstruação nas meninas. Como consequência, a masturbação se torna uma prática quase que universal entre os jovenzinhos deste período. Isso deve ser olhado com uma certa naturalidade, desde que não se perceba nenhuma forma de compulsividade entre os jovens. Aos 11 ou 12 anos, o jovem adquire o que nós chamamos de pensamento formal ou hipotético dedutivo. Ou seja, não fica mais limitado a trabalhar com operações concretas, mas adquire a habilidade de trabalhar com ideias, hipóteses, teorias. A transformação mental é mais significativa que as transformações físicas. No entanto, nós percebemos muito mais as transformações físicas do que as transformações mentais propriamente ditas. E é importante lembrar também que as chamadas janelas da mente da época da segunda infância voltam a ocorrer nesse período, aonde os jovens começam a demonstrar uma preocupação maior em relação ao futuro, não como na época de criança, onde tudo era uma brincadeira, tudo é um sonho. Agora, de repente, o jovem já começa a pensar no que ele vai ser realmente daqui a pouco tempo, onde deverá assumir uma posição de adulto numa sociedade de adultos. Muitos problemas emocionais e psicopatologias podem se manifestar nesse período. E temos que lembrar também de um problema extremamente sério: o apego intenso a pessoas do mesmo sexo. É o que nós chamamos muitas vezes de homossexualismo transitório ou homossexualismo de puberdade, aonde a criança, na busca de uma identidade sexual, muitas vezes se sente até homossexual, mas isso logo vai evoluir para o heterossexualismo e não deve ser olhado como uma preocupação, a não ser que essa característica de homossexualidade esteja muito visível, e isso ainda pode gerar certas preocupações e certos comportamentos que realmente interferirão na identidade sexual dos nossos jovens.